pessoas, nós aqui, seres humanos, nós morremos, nós vamos, cada um de nós, para uma morada espiritual. A gente não escolhe, eu quero ir aonde está o meu antepassado X, quero ir aonde está o meu antepassado Y. A gente não pode escolher. Eles também não podem escolher. Eles são absorvidos por espíritos de luz, quando eles fizeram as suas passagens, quando eles nasceram para a espiritualidade, eles fizeram as suas passagens, e dentro dessas suas passagens, eles escolheram caminhar na espiritualidade. Caminhar no mundo espiritual através do grau que eles foram, digamos que, incluídos. Então, eles não podem escolher. Eles podem até escolher, quero trabalhar desta forma, quero trabalhar com isso, eu me assimilo melhor assim, eu consigo trabalhar melhor assim. Mas escolher o grau que ele quer ficar, não, eles não conseguem. Porque eles são absorvidos por espíritos de muita luz. E eles vão atingindo a sua evolução e podem ir mudando o seu grau. Um Exu pode ascender a um baiano, ascender a um boiadeiro, ascender, por que não, a um caboclo, por que não, a um preto velho. Ele pode ascender. E quando ele ascende, significa que ele está mudando o seu grau, mas ele teve uma bênção espiritual para que pudesse mudar de grau. E aí ele evoluiu dentro da sua vivência. Quando ele evolui, Pai Paulo, ele pode mudar a sua história? Não, ele não pode. Porque saiu de Exu, virou um caboclo, ele não pode mudar a história dele. A história dele ele nasceu na carne, vivenciou a carne, quando ele fez a passagem, ele trabalhou como Exu durante tantos anos, depois que ele trabalhou como Exu todos os anos, ele foi convidado a trabalhar do lado de um outro lado, dentro de uma outra força, e dentro dessa outra força ele trabalhou e fez parte, toda essa trajetória fez parte da história dele. Aí me lembra muito o livro dos Seus Sete Caveiras, quando ele fala que ele era um Exu de rua. E com o passar do tempo, ele evoluiu para poder trabalhar dentro de um terreiro de Umbanda. Isso faz parte da história dele. Essa é a história dele. Ele não vai falar, não, eu sempre comecei como um Exu de Umbanda assentado. Não, ele conta, inclusive, que ele era um Exu de rua, que ele trabalhava com o povo da rua. Ele conta a parte que ele ficou tantos anos no cemitério, tantos anos ali no túmulo dele, digamos, preso ali naquela energia, para depois ganhar o grau de Exu. Isso faz parte da história. Ele podia ter ocultado essa parte que ele ficou preso, mas ele não ocultou. Ele falou, aconteceu isso comigo. E quando nós conhecemos a história das nossas entidades, eu confesso para vocês que a nossa conexão espiritual acaba melhorando. Porque você sabe que o que ela passou, o que ela deixou de fazer, e isso é muito bom, porque alivia o nosso coração e alivia a nossa mente. E aliviando o nosso coração e nossa mente, entra em equilíbrio, facilita a nossa conexão espiritual. Só o fato de entender o nome simbólico já facilita a nossa conexão espiritual. Bom, uma outra pergunta que me fizeram a respeito disso é: o guia pode incorporar em outra pessoa e me contar a sua história? Olha, o meu guia, né, por exemplo, seu Sete Caveiras ou seu Flecha Certeira, incorpora em você que está me assistindo e me liga para me contar a história, ou se encontra comigo para me contar a história dele. Ou eu vou no terreiro, vou lá tomar um passe, aí o guia se afasta, incorpora o meu guia para me contar a história dele. Eu já ouvi diversas histórias, porque é uma história mesmo. Mas eu considero história. Eu considero ficção. Por que seu Flecha Certeira vai incorporar em outra pessoa para me contar a história dele? Eu trabalho com ele, sou médio dele, chamo o Cambone, chama a minha mãe de santo,
chama a minha esposa, meu filho, e conte a sua história. Se eu não tenho mediunidade suficiente para entender a sua história. Agora, eu só não tenho mediunidade suficiente também porque eu não busco conhecimento, porque eu não busco porque eu não busco conhecimento, porque eu não busco entendimento. Por isso existe o nosso curso Método Me Fundamenta, que é um curso que eu criei para que qualquer pessoa, indiferente se frequenta terreiro ou não, mas que tenha a sua fé forte, que consiga intuir, através da sua mediunidade, a história das suas entidades também. Através do seu tipo de mediunidade. Por isso que nós temos o nosso curso MMF. E como é que eu faço para entrar na fila do MMF? Na fila de espera, porque eu acabei de abrir uma turma, ainda estou trabalhando com essa turma nas minhas aulas ao vivo com eles, que eu tenho aulas ao vivo com eles toda semana, ao vivo online, né, através da plataforma, e tem mais de 350 aulas gravadas. Como é que você faz? No Instagram, link da minha bio. Clica lá que você vai entrar na lista de espera. Aqui no YouTube, só clicar no link da descrição do vídeo. Então, para mim, o guia não pode incorporar em outra pessoa e me contar a sua história. Eu já ouvi diversas histórias disso, mas eu confesso que eu tenho um pé atrás com essas histórias. Porque se o guia trabalha comigo, deixa ele trabalhar comigo. Ele que chame alguém para que possa contar a história. É que eu não sou médium incorporante, então ele incorporou na outra pessoa. Mesmo assim, você que tem que estudar e conhecer o seu tipo de mediunidade. Talvez você seja um médium psicógrafo, um médium intuitivo. Eu tenho uma filha de santo que tem diversas revelações espirituais através dos sonhos. Diversas. E demorou um certo tempo para nós conseguirmos entender esse tipo de mediunidade dela também. Mas nós estudamos e trabalhamos juntos até que chegamos a um denominador comum para separar o que era sonho e o que era fato, o que era desdobramento espiritual. Então, na minha opinião, o guia não precisa incorporar em outra pessoa para te contar a história dele. Basta você estudar o seu tipo de mediunidade, entender o seu tipo de mediunidade através do nosso curso MMF. Você precisa entender que cada um tem a sua mediunidade. E o meu filho tem uma mediunidade de receber diversos pontos cantados. E tem alguns pontos que ele recebe que não tem uma narrativa, história realmente da entidade. Tem uma história, nossa, que ponto lindo, parece uma história mesmo, né? Não é só uma reza, uma oração, é uma história. E ali nós já conseguimos entender também que a mediunidade dele era receber pontos cantados e ter a narrativa das histórias. Então, basta conhecer o seu tipo de mediunidade. Ninguém precisa estar incorporando as suas entidades para te contar a história, não.